concepção, não. Não. Então, Sabe por que eu estou falando? Morreu a conversa. Como você falou do propósito, por exemplo, eu acredito que todo mundo tem um propósito. Todo mundo que tem um chamado... São múltiplos os eu vou falar propósitos. tudo na Bíblia. Vai lá. Por exemplo, todo mundo que tem um chamado é cercado pelo propósito. Qual foi o propósito maior e o maior marco do judaísmo, até hoje, lá, no povo de Israel, de Moisés? A abertura do Mar Vermelho. A vida de Moisés toda foi cercada por água. Você vê, a ordenança de Faraó é: todo menino macho que nascer, o povo hebreu estava multiplicando demais, então vão matar os meninos. Deus vai dar livramento para Moisés no Nilo, aonde era a sentença de morte. Então, água. As águas do Nilo viram sangue, as águas de Mara viram doce, as águas brotam da rocha. Deus abre o Mar Vermelho. A vida toda de Moisés é sobre água. A junção de nome da mãe e do pai, Joquebede, Anrão e Moisés, é o resumo da vida de Moisés. Tirado das águas com poder e glória. Sim, mas a gente está falando de algumas pessoas na Bíblia. E esses 7 ou quase 8 bilhões de pessoas na Terra, eles não são protagonistas porque não descobriram o que está dentro deles. Eu vou te explicar. Vamos para o Novo Testamento, sair do Antigo. Moisés, Jesus. Qual foi o propósito de Jesus? Ele curou, ele fez milagres, ele realizou sobrenatural, mas o propósito dele foi nos comprar. Comprar de quem? Nós já estávamos destituídos da glória de Deus, condenados ao inferno. Ele nos comprou com o preço de sangue. Comprou de quem? Do diabo, porque nós já estávamos destituídos, nós já estávamos condenados, tá? Qual foi o propósito de Jesus? Morrer na cruz, no madeiro. Ele passou a vida toda mexendo em madeira. Ele passou a vida toda mexendo na matéria-prima que ele ia morrer. Então todo mundo é cercado pelo propósito. O propósito de Jesus é um, o propósito de Moisés é outro. Você vê, não tem repetições. Você não vê muitas repetições na Bíblia do que Deus fez com Moisés, foi com Moisés, com Josué. Olha que interessante, para me terminar. Josué se inspirou em Moisés. Enquanto Moisés entrava na tenda, a Bíblia dizia: Josué, filho de Nun, pode colocar o versículo se quiser, não se apartava da tenda. Quando Moisés morre, Moisés tinha filho. O nome do filho de Moisés com Zípora era Gerson. Deus não dá o chamado para sangue. Deus dá o chamado para Josué, por causa do desejo. E não se apartava da tenda, né? Filho de Nun, Josué não se apartava. Quando Deus fala com Josué, Moisés é morto. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que lá na frente o povo está cobrando de Moisés, de Josué. Por quê? Porque Moisés abriu o Mar Vermelho, fez isso. Deixa Josué eu te falar não. uma coisa. Faz muito sentido o que você está falando, é bem combinativo isso. Vamos pegar um cara que mudou de profissão. O final agora vai ser então forte, eu termino. Tá. Aí vai dizer assim, ó: Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué não. Moisés foi mais profeta, Josué foi mais guerreiro. Um dia, o que mais Josué ouviu de Deus é: tenha de bom ânimo, não se desanima, anima-te. Por quê? Porque ele pensou que Deus ia fazer na vida dele o que fez na vida de Moisés. Vamos lá. O que eu fiz, ó, Deus falou: como eu fui com Moisés, não como eu fiz. Então o que Deus faz com um, não é exatamente o que vai fazer com o outro. Você entendeu? Sim. Então, esse é o propósito. Por mais que Jesus olhou para os discípulos e falou assim: o que eu faço, vocês vão fazer obras maiores. Então, feito. Mas propósito, você vai ver Pedro para um público, Paulo para outro. Ó, esse meu jeitão atinge um público que o religiosíssimo não vai atingir. Talvez ele vai atingir um público que também eu não vou atingir. Vamos então usar a lógica que você está usando, combinativa. O que é a lógica combinativa? Você está falando: Jesus mexia com madeira, foi pendurado no madeiro. Se ele não mexe com madeira, não ia mudar nada, porque isso era a profissão do pai dele. Porque na palavra, no Antigo Testamento, falava que ele ia ser pendurado no madeiro. Não foi a profissão dele que levou ele para isso. Davi, peraí só um pouquinho. Davi, você vai falar. Davi foi entregador de marmita. Olha lá, olha só. Davi foi entregador de marmita. Davi foi musicoterapeuta. Davi foi capitão do exército. Davi foi muita coisa antes de ser rei. E nenhuma dessas coisas parece que era preparando ele para ser rei, não. Ele foi amadurecendo, aumentando o repertório, expandindo sabedoria. Quando a gente entra numa análise combinativa, eu posso pegar e fazer isso, igual você fez aquele negócio com o dedo. Profeta não é isso aqui não, profeta é isso aqui. Aí você pegou o polegar opositor e numa análise combinativa, longe de ser bíblica, você falou: é o único que conecta com isso. Assim eu poderia falar. Qualquer outro poderia ser isso. Isso é análise combinativa. Lindo. Só que isso está longe da base lógica. Então, mas em parte de Davi, quando você falou assim, ó, ele foi tudo, mas quando ele foi rei, que ele viveu o propósito, ele deixou de ser rei para ser o quê? Quando Jesus foi carpinteiro, mas quando começou o ministério, largou a carpintaria. A questão é que o que quando eu estou te falando é porque se você focar na profissão, as pessoas vão achar que o propósito de vida está ligado com a profissão dela. E profissão depende de um teste vocacional, depende do ambiente que você está. Claro, Jesus nunca foi. Mas Jesus nunca trabalhou com adega e foi lá e multiplicou, transformou água em vinho. Ele nunca fez isso. Jesus nunca foi lá para sinagoga, ou pelo menos não tem registro que ele estudou libertação. E como é que ele saiu expulsando demônio? Não tem uma ligação anterior a isso.
O que eu quero te dizer, ô Leonardo, eu estou curtindo muito estar aqui com você, Eu também. é para provocar as pessoas que estão assistindo. Eu não quero que você mude sua visão. Eu quero que as pessoas saibam, existem cristãos que pensam, que se respeitam, e que de fato, alguns vão seguir o que você está falando. E outros você. Isso, e o problema é que entre nós não pode ter divisão. E não vai ter. Não é só nós, não. Eu falo o nosso corpo, os cristãos. Os cristãos não suportam a pluralidade de ideia. Cada um pensa uma coisa. Agora, usando a base lógica natural, se Deus deu a capacidade do carbono, né, na terra, de produzir qualquer fruto, qualquer ser humano que veio da terra pode produzir o fruto que quiser, desde que queira. Agora, Então, mas eu tô você acha que eu estou discordando de você? Eu estou concordando com você no ponto de que, quando você falou sobre o trabalho, é porque eu estou falando de coisas espirituais, quando você falou multiplicação de vinho. Jesus não foi lá no lagar, pisou para fazer o vinho. Ele foi um milagre. O casamento, acabou o vinho, enfim. Mas a questão que eu estou falando é, do trabalho, eu concordo, no sentido que, por exemplo, o José teve chamado para governador, ele foi aprender a administrar onde? Na casa de Potifar, na cadeia ele virou carcereiro. Aonde ele chegou, ele cresceu. Então, tipo assim, Isaac, ele foi expulso pelos filisteus, estava mais rico do que os filisteus, ele foi cavando poço, sítio, na Ezequiel, até a Reobote, qualquer poço que ele cavava dava água. Então, tipo assim, o trabalho físico é igual o assunto do dom. Aí está no dom espiritual. Aí existe o dom espiritual. Aí foi pro dom, aí você foi falar pro dom da riqueza. Não é Mas não existe nada que não seja espiritual. Mas é tipo assim, dom carismático. Eu sei, mas quando você fala, esse aqui é o dom espiritual. Por exemplo, riqueza é algo da... prosperidade, Deus falou para Salomão, vou te dar prosperidade e riqueza, sabedoria e inteligência. Por que Deus falou palavras que parecem? Porque prosperidade vem do céu, inteligência vem da terra, riqueza vem da terra e prosperidade vem do céu. Tem gente que é rico e não é próspero, e tem gente que é inteligente e não é sábio. Eu conheço gente que tirava 10 na prova, na escola a vida inteira, e hoje não é bem sucedido. Eu conheço gente que terminou a 4ª série e hoje é próspero. E aí? Era inteligente pra caramba. Tirava 10 na prova, inteligência é algo da terra. Essa lógica que você usou está linda, mas falar que a prosperidade vem do céu, tudo veio do céu. Todas as coisas foram criadas do céu. O céu é a fábrica da existência. Mas o pecado foi feito na terra ou no céu primeiro? Se você for olhar o que é desobediência, quem foi o primeiro a pecar não foi Adão, foi o próprio Lúcifer, que era o guardador, querubim da guarda. Então, mas o primeiro pecado foi no céu? Foi na eternidade. Foi na eternidade. Por isso que não tem perdão. Então o pecado veio do céu? Lógico que veio. Se ele pecou na eternidade... Mas veio de Deus? Porque nem tudo que vem do céu, você pode ver que no livro de Jó, você vai ver que quando Jó perdeu os gados, um fogo estranho desceu do céu e matou. Então nem tudo que cai do céu vem de Deus. Não, até é a Bíblia fala sobre o diabo veio da onde então? Então responde essa. O diabo veio da onde? Lúcifer, né? Porque diabo é uma conotação de... Satanás. Ele veio da onde? Então, ele veio do céu, Lúcifer veio do céu. Ou seja, veio do céu não, veio de Deus, porque ele não pode se criar, foi Deus que criou ele. Então, se é bom ou se é mal, assim como está em Isaías... E que faz parte do propósito. Por que Deus não destrói o diabo? Calma aí, vamos lá. Você pegou a linha de raciocínio que me deixou intrigado. Você falou, nem tudo eu vou que deixar veio... um homem revoltado aqui comigo. Nem tudo que veio do céu é de Deus. Vai me chamar. Pelo contrário, até agora você está sendo o melhor entrevistado, que é o que está me estimulando a fazer muita pergunta. Uma salva de palmas para ele. Seguinte, céu, vamos tratar como um posicionamento geográfico, tá? O diabo veio de Deus. E assim como Isaías... Lúcifer. É porque a palavra do diabo vem do original é inimigo, né? Igual a palavra pecado. As pessoas falam pecado é errar o alvo. Tem que entender que quando o hebraico ele é traduzido para o português, muda-se muita coisa. Eu sei, mas não tem nada que não tenha vindo de Deus. Tudo veio de Deus. Mas Isaías 45, versículo 7. Foi ele que mudou, vamos lá. Olha que poderoso, isso aqui vai ser muito forte. Vai. Você consegue colocar Isaías 45, versículo 7 aí para mim? Olha que poderoso. Isaías 45, versículo de número 7. Vê se é isso aí, se a minha memória está boa. Enquanto vai abrindo, vamos só terminar o entendimento. Tudo veio de Deus. Foi ele que trocou o ex-querubim da guarda, foi ele que trocou as 3 pedras preciosas da couraça e trocou pelo material que tem revestido no trono, que é o ouro. Ele quis ver o trono vazio, que era de Cristo. Então, ele mudou. E como ele não tem perdão, o pecado que você estava esperando eu responder que o pecado veio na terra, o pecado original não foi de Adão, o pecado original foi dele trocar o propósito que Deus colocou no coração dele. Ele tirou 3 pedras preciosas da couraça, colocou matéria chamada ouro, está lá em Ezequiel, e ele queria o quê? Desejar a glória de Deus, que o ouro na palavra aponta para a glória de Deus. Então sim, o pecado veio na eternidade. Ele pecou e não tem perdão. Por que Deus fechou? Você estava conversando sobre o propósito. Então, isso casa do propósito. Ótimo, só que aí que está o detalhe. Quando você abre Gênesis 11:6,
Está escrito assim, ó, a própria fala do Deus vivo. Desçamos ali para ver o que o homem está fazendo. O homem tem unidade, linguagem, nada que eles intentarem no seu coração. Certo. Aqui eu vou te mostrar que a gente carrega tudo que a gente quiser. Torre de Babel. Deus foi lá e confundiu a linguagem, porque o homem tinha unidade e linguagem, e o próprio Deus, abre aí para mim, Gênesis 11:6, e depois volta para o versículo dele, já deixa engatilhado. Lá fala o seguinte, fala que Desçamos quando e confundimos a língua, porque eles têm unidade, uma só língua, língua, unidade e linguagem, e vai dizer assim, que ninguém poderá resistir ou lutar, porque ou tudo seja, que se tentarem se fazer... a gente juntou e começou a entender o que a gente carrega, não tem limite, chama tem. poder ilimitado. Se o poder está saindo da boca do Deus vivo, é ilimitado, como que eu posso asseverar que as pessoas não carregam tudo que Deus colocou aí dentro? Só tem ilimitado se tiver tudo aí dentro. Então, só que aí vem um assunto, que aí está conversando, que eu não estou tirando a razão. Só que eu estou falando de tudo, só que existe a parte da vocação, da eleição, da graça. Então, lembra que você começou assim, ó, sobre os dons espirituais. Você falou, todos os dons estão dentro da pessoa. Todos os dons estão dentro da pessoa. E aí eu falo que, por exemplo, vou falar do ministério. É vocação, é eleição. Se você for ler Romanos, a Bíblia vai dizer que antes dos gêmeos nascer, Esaú e Jacó, está escrito em Romanos assim, ó, Deus amou Jacó, rejeitou Esaú quando ainda estavam no ventre e nenhum mal fizeram. E aí? Por que Esaú não podia... E já está no Novo Testamento falando do ocorrido do Antigo Testamento para validação. Sim. Então, por exemplo, a Bíblia diz, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama, para quem Deus escolhe, para quem Deus elege. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem chama? Deus. Quem escolhe pouco é Ele mesmo. Há vaso de honra, há vaso de desonra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem chama? Esse versículo aí está falando outra coisa. Fala o seguinte, muitos são chamados, o Senhor chama, os escolhidos precisam de entrar num grau de maturidade. Aí, o Senhor ele não faz o chamamento e a escolha. Mas é onde está naquela Bíblia, diz assim, ó, Deus não escolhe os capacitados. Não Capacita tem isso. os escolhidos. Não Se a tem competência é minha... Isso não tem não, mas tem lá em Mateus Deus escolhe 25. as coisas loucas desse mundo para confundir Não, as calma sábias aí, que já não que são você para tocou aniquilar nisso, aquelas que são. Deus não capacita escolhido, eu te provo. Na parábola dos talentos em Mateus 25, fala o seguinte, abre aí para mim, Mateus 25:14. Em Mateus 25:14, está escrito o seguinte, que ele deu um talento para um, deu 2 para outro e deu 5 para outro. Conforme, olha aqui, pode ir. Aqui, só um pouquinho, deixa eu ler para você. Ó. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Esse negócio nem é versículo que Deus capacita escolhido. Isso é uma coisa mais assustadora. Igual falar, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olha só, mas olha só. Nem bíblico é isso. Então, mas olha só, mas errou uma interpretação. Se você for botar no Mateus 25 aí mesmo, tudo, o Senhor que aparece não é Senhor com S maiúsculo, é uma parábola de patrão. Os 44, toda claro. vez que aparece Senhor com S maiúsculo toda vez que aparece o Senhor com S maiúsculo na Bíblia é Deus. Sim. Toda vez que aparece Senhor com S minúsculo é patrão ou espírito maligno. Mas ele está falando que é patrão. Então, quem está falando a parábola do reino? Não está mas falando aí da você terra. está falando, então, parábola, usando o Senhor com S minúsculo como patrão. Não vai mudar nada. Se quiser, volta um versículo talentos, aí. Calma aí. Dinheiro na época, talento que era é dinheiro mesmo. Então pronto, dinheiro. Então volta aqui, Volta mais um versículo que eu acho que é as 10 virgens. Volta aí. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não está falando de patronado, não está falando de regime CLT, está falando do reino. Inclusive, Salles, se você quiser, eu te convido a assistir. Eu tenho 70 horas de conteúdo explicando as 44 parábolas do reino. É o que queima no meu coração, é o reino. Pode pular, vai. Posso falar, irmão? Está muito divertido aqui para mim. Se você estiver em paz, a gente continua. Eu estou, pode começar. Então vamos lá. Depois só bota um pouquinho, peraí. Tá bom. Aqui está escrito sobre uma parábola, são 44. As parábolas do reino, aqui ele está falando que isso é semelhante a um patronado que pegou o seu patrimônio e repartiu. O que ele está mostrando? Eu vou mostrar como funciona o reino, assim como as 10 virgens com as 10 lâmpadas. Pula para o versículo 19, desse mesmo capítulo, 19. Depois veio o Senhor, com S minúsculo. É uma parábola? Não, mas é parábola. O que é parábola? Então, vamos usar a lógica. Não, irmão. A parábola é a sabedoria de Deus de uma forma compreensível a um homem. Isso mesmo. Só que o que Jesus fala quando ele explica por que eu uso parábola? É para todos ouvirem, mas poucos entenderem. Parábola, na física, é isso aqui. Eu mando um recado fazendo curva. Não é para todos receberem a comunicação. Então, parábola significa recado para reinantes. O que é reinante?
Você vai pegar Paulo, você vai pegar Jesus, eles falam o tempo inteiro do reino. João fala o tempo inteiro do reino. O que João Batista fala? De salvação. O que todo mundo espera do Antigo Testamento? Salvação. E Jesus prega o quê? O reino. Todas as falas de Jesus é chegado o reino dos céus. E as pessoas, os cristãos, principalmente os religiosos, eles não têm a compreensão da diferença de salvação e de reino. As parábolas estão aqui, todo mundo acha que está falando de relação de patronato. Aqui não está falando, aqui está usando uma analogia para falar que esse Senhor vai voltar e vai fazer conta. E você está certíssimo. O Senhor é com S porque é uma analogia. Só que isso aqui está fazendo uma volta para atingir os reinantes. E os reinantes estão falando o seguinte: eu vou colocar na sua mão de acordo com aquilo que você descobriu. Mas esse talento está representando de... Claro que é. Acabou. Mas é claro que é. Mas ele já está falando de talento espiritual. A gente então vamos continuar. Continua o versículo. Vai lá, continua. Vamos lá então. Então aproximou, receberam 5 talentos, trouxe, aí faz o acerto. Continua. Ó, para você ver o que é o final da conversa. Vai, continua. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, entra na minha alegria. O que é a representação? É uma analogia para mostrar como é que vai ser. Agora o fim, que nada tem a ver mais com o assunto. Vai. Que enterrou. E chegando também, tiro de talento, passa mais um. Isso aqui está muito divertido para mim. Acho que eu vou chamar só o homem de Deus para entrevistar isso aqui. Passa mais um. Passa mais um. Ó, o de um que tinha medo escondeu, que é o que a maioria tem, ó, esse servo de um talento medroso, pode passar. E aqui está o final. Mais um. Vamos terminar esse assunto aqui. Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e que ajunta onde não espalhei? Pode ir para o próximo. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, que é uma analogia, quando eu viesse receberia o meu conjuro. Agora a parte não tem nada a ver. Vai chegar, ó. Ó, tirai o que tem, pois o talento, e dai ao que tem 10, quem mais rendeu. É por isso que tem gente igual você que prospera mais do que os que ficam enchendo o saco e criticando os outros. O Senhor tem aumentado os talentos na sua vida, justamente porque toda vez que você vai fazer o acerto com ele, você não importa com a opinião de ninguém, com crítica de ninguém, mas ouve o que ele colocou no seu coração. E muitas pessoas vão ter que obrigatoriamente passar essa riqueza para a sua mão. Eu não posso receber. Então, passa o próximo. Olha o que está escrito. Qualquer um que tiver, será dado e terá abundância. Mas aqui não tiver, até o que tem, será tirado. Mais um. Vai, vamos terminar a parábola, já que a gente começou. Pode avançar. Agora aqui, ó. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui já não está falando mais da relação de patronato. Então, mas é a conotação da relacionada da figueira improdutiva. Lembra quando Jesus passou e falou assim, isso que eu estou te falando. Todo aquele que seca uma figueira... Isso aqui é para quem não reinar. Isso, então, mas olha só. Todos aqueles que... É igual uma figueira improdutiva. Todos aqueles que não produzem fruto, a gente conhece pelo fruto. Qual é o propósito da bananeira da banana? Qual é o propósito da goiabeira da goiaba? De acordo com a sua espécie. Todo certo que não produz, que não é produtivo, se torna inútil. A diferença só que nossa, a junção então, que para a bananeira é o quê? A gente começou. Qual que é a diferença nossa para a bananeira, então? Oi? Qual que é a nossa diferença para a bananeira e para a macieira? A diferença é que eu não sei da banana e não sei fazer da maçã. Então, o meu propósito é esse. Nós somos geradores de gente. Você tem filho? Tenho 2. Então, você gerou biologicamente igual a banana. Lindos. Você gerou, só que o problema é que Deus colocou algo em você que não pôs na bananeira, que é governar sobre todas as coisas. Então a bananeira é sua, a macieira é sua, a sementeira é sua, a terra é sua. Eu entendo, só que existe nível de governo. Por exemplo, aonde você vai governar, eu não vou governar. Sim. Aonde eu vou governar, você não vai governar, por mais que são governadores. A questão, isso que eu concordo. A questão que eu não concordo foi na pergunta de todos, o ser humano nasce com tudo dentro. Quando fala sobre dons espirituais, eu falo sobre graça. Então vamos encerrar sobre, de fato, tipo assim, sobre o fato de que existem coisas que a tua capacitação não vai te levar. Existem coisas que a tua capacitação, a tua vontade, o teu desejo te leva até o capítulo 7. Eu tenho uma ideia. Mas até o capítulo 10 vai... Eu tenho uma ideia. Se Deus não colocou tudo dentro de nós, se alguém descobriu alguma habilidade nova, então essa pessoa teve a capacidade de criar algo. Olha o que eu estou te falando. Como é que foi? Se Deus não colocou, segundo o que você está falando, todas as coisas dentro de nós... Qualquer pessoa que consegue se destravar em algo que Deus não colocou, ela está assumindo o papel de criador e criando uma habilidade, então. O que eu estou te falando, irmão, com toda a pureza do meu coração. E eu entendi. A pureza higienizada, que eu preciso higienizar ele todo dia, assim como a palavra fala. Eu entendi isso que você falou. Por exemplo, é a mesma coisa que a pessoa que tem um chamado de cantor. Ela não vai fazer aula de canto? Tem que fazer para afeiçoar. Deus me chamou para ser pregador. Eu não vou fazer uma aula de teologia. Aí Deus me chamou para me ser... Deus falou que eu vou ser rico. E eu não vou me aprimorar no curso ou em alguma coisa? Claro que vou. Mas a questão é, quando Deus dá um direcionamento para uma pessoa e faz da pessoa aquilo que a pessoa jamais pensou, o que Davi, que a gente falou tanto de Davi,
conseguiu enxergar o reinado foi através de um dom profético, porque ele não chegou, Samuel entregou para ele. O direcionamento profético mostrou para ele o que ele nunca viu. Então existem coisas em você que pode ser gerado, que você ainda não chegou, que é através do profético. Todas as palavras que Samuel falou, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. E ele era profeta, juiz e sacerdote, o único do Antigo Testamento que teve 3 ministérios e ofício ao mesmo tempo. Então, o dom espiritual, as coisas espirituais podem gerar coisas aqui. Exemplo, não choveu. Elias falou que não vai chover. Isso é competência de Elias? E depois vai falar, vai chover. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois ele vai no monte, vai orar para chover. Desde que Como ele Deus ora, deu essa capacidade para nós de governarmos a terra, isso é competência dele. Ele está sendo usado por Deus. Então, só que mas se não tem um usado instrumento... por Deus, ser usado por Mas se Deus, não eu tiver não um uso instrumento- Deus, Deus me usa. Não, é o se eu seguinte- uso Deus, faz a hora que eu quiser. Então não vai chover hoje porque eu estou falando. Então, aí que está o detalhe. O poder que o homem tem é ilimitado dessa forma. Existem grandes homens de Deus que se perderam pelo caminho. Uma coisa impressionante que eu vejo na forma que Deus dá as coisas para eles, os dons espirituais, Deus não revoga os dons. Mas em terra. Não enterra. Enterra. A pessoa que fica com vergonha e desvia do foco, porque o Senhor ele não tira isso. Mas Tem enterra. vários O homens dom de é Deus andando em irrevogável, a Bíblia pecado. diz. Sim. O dom é irrevogável, a palavra fala. Não enterra, porque a pessoa que não aguenta a pressão emocional de segurar a vida. E está certo, ela nem tem que fazer, mas Deus não revoga, a palavra fala isso. Me fala um versículo que mais toca o seu coração dos 30 mil. O versículo que mais toca no meu Você coração. fala, esse versículo, quando eu falo, quando eu ouço, quando eu lembro, é o versículo. Jó capítulo 8, versículo 7 é a minha vida. Que é? O seu caminho começa pequeno, mas o seu final será de grande Glória a prosperidade. Deus. Me fala uma coisa. Tem uma caixa aí do lado, você vai escolher algo e vai falar sem pensar, sem discurso. É uma caixa secreta aí. Pegou, vai. falou. Pegou, falou. Você lê. Que é isso? Não é leitura, é uma algema. O que você teve preso na sua vida? Algum pecado, alguma coisa que te prendeu a vida inteira? A religiosidade. Eu deixava de prosperar porque eu achava que prosperar é pecado. Quando eu li a Bíblia eu descobri que Como você já tinha revelado esse, você pode falar mais um? Tipo, outra coisa que aprisionou sua vida, algum pecado, algum trauma, alguma crença. O que seria uma algema na vida do Leonardo Salles? Inclusive, vocês podem seguir o Leonardo Salles, fala seu Instagram. Leonardo IPTM. I de igreja, P de Pentecoste, T de tempo, M de milagre, IPTM. O que te prendeu por muitos anos? Eu acho que quando eu botei a religiosidade, parece que é só um sistema acusando a igreja. Eu falo a minha mentalidade, sabe? Porque quando você serve um Deus que é perfeito, você é imperfeito, você se constrange com a sua imperfeição. E por muito tempo eu fiquei preso na minha mente, porque a Bíblia diz que teu coração te condena, mas Deus para te perdoar. Me condenando por muita coisa, por não entender que, por exemplo, quando você se converte, hormônio não se converte. Quando o Gálatas 5 fala que você tem domínio próprio, você vai ter domínio próprio nas vontades que não vão sair. Então, eu tive muita dificuldade de lidar com as minhas vontades, até eu conseguir ter domínio próprio sobre ela, mas de entender que ainda está aqui dentro. Isso Boa. que a carne não se converte, Puxa se mais mortifica. um então. Boa. Você que está assistindo, o que é que te prende? Escreve aí, eu preciso me libertar disso. Vai lá. O maior aprendizado, Qual que foi o maior aprendizado seu até hoje? o maior aprendizado que eu aprendi com Deus é que quem precisa de misericórdia tem que ser misericordioso. Eu consegui amar a pessoa, eu consigo olhar para todo mundo sem julgar ninguém, sabendo que a pessoa precisa da misericórdia de Deus, e às vezes ela está vivendo aquele erro, está vivendo aquela fase porque precisa de uma ajuda, de uma libertação. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho dá a verdadeira libertação. Se eu não tenho o poder de libertar a pessoa, eu não tenho o poder de acusar, de jogar, de excluir, de jogar no lixo. Acreditar naquela pessoa ali que aonde abundou o pecado vai superar Você muita já graça. pensou em desistir com esse tanto de crítica que as pessoas ficam fazendo Eu na já internet? pensei em desistir. De verdade, assim, a No sua início- parte humana. No início da caminhada, sim. Por quê? Porque eu comecei com 14 anos, eu era um garoto, eu não vim com a vida pronta. Então eu errei muito na minha vida. Exemplo, eu não estou no meu primeiro casamento, eu estou no meu segundo casamento. Eu casei no primeiro casamento, eu estava 17 para 18 anos. Aí eu fiz 18 logo em seguida que eu comecei a namorar. Foi um namoro de 3 meses, porque eu era de uma igreja, que a igreja falava assim, ó, tu está em pecado, tu está em fornicação. E eu não tinha feito ainda nada, mesmo com vontade. Mas eu não tinha, eu já estava respondendo. E a pior coisa é você começar a ser acusado aqui, mas eu já era evangelista. Então o pastor chegou para mim e falou, Léo, eu até acredito na tua pureza, mas o povo está falando, você tem que decidir. O povo está falando. O povo, você tem que decidir, ou você vai para o altar e casa, ou você vai ter que sair do altar. Então eu casei sem amor. E eu fiquei 7 anos com uma pessoa que não é ruim, mas infeliz, porque eu casei sem amar, e a mesma igreja que me obrigou a casar me proibiu separar, porque o divórcio
acabaria com o meu ministério. E aí a gente aceita tudo pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. E eu estava me condicionando a uma infelicidade, a uma depressão, com medo de acabar com o meu ministério, até que eu fui entendendo que eu fui em Israel, Deus usou um judeu para falar comigo, e a minha mente mudou de muita coisa. E aí eu me permiti ser feliz, e hoje eu sou feliz. Muito bom. A última, vai lá. O maior fracasso. Qual que é o maior fracasso? Seria esse? O que mais atingiu minha vida foi. O que mais atingiu minha vida foi esse. O que você gostaria de ter respondido que não foi perguntado? Oi? O que você gostaria de ter respondido que não foi perguntado? O que faz a maior intimidade com Deus na minha vida? Quando você lê o livro de Jó, que é o livro mais antigo do Antigo Testamento, ele não tinha uma Bíblia para ler, mas ele já era um homem íntegro, reto, que do mal se desvia. A gente falou tanto sobre Davi, tem um propósito negócio de Davi hoje. Os irmãos de Davi viam um pastorzinho, Deus viu um rei. Saul viu Davi como um garoto para a guerra, Deus viu como um guerreiro. Então o que as pessoas pensam de mim não define quem eu sou. Uau. Muito bom. Olhando nessa câmera aqui, ó, ou vai ser naquela verde lá, ó, 8 bilhões de pessoas, você tem uma grande oportunidade de ser assistido pelo mundo inteiro. E a sua última mensagem. Que mensagem que você dá para todo mundo da terra hoje? Que você que está na tua casa olhando no espelho e não vendo capacidade em você, você olha para você e fala: que talento eu tenho, que dom eu tenho. Deus é um doador. Você pode viver o sobrenatural na tua vida e Deus colocar uma vírgula onde o diabo está colocando o ponto final. Se você não foi motivado pela família, desacreditado, sabe de uma coisa: Jefité foi expulso pelos irmãos por ser filho de uma prostituta. Davi foi esquecido pelo próprio pai na apresentação, na proposta e na promessa de um reinado. Esther foi rainha, mesmo sendo órfã de pai e mãe. Nada foi suficiente para impedir de um grande propósito se cumprir na vida de alguém. Se Deus tem um propósito na tua vida, queira a família não, queira a parentela não, queira as pessoas ou não, vai se cumprir, porque você não é movido pelo elogio nem paralisado pela crítica. Você é movido pelo propósito. Muito bom. Esse é Leonardo Sale. Muito bom, cara. Você é muito amado, irmão. Eu amei. Foi muito amado. Muito bom, obrigado. Muito bom. Obrigado, Tamo obrigado. junto. Esse é Leonardo Sale. Siga nas redes sociais e se divirta, como eu me divirto às vezes vendo um meme dele. É um cara verdadeiro. Se você um dia puder estar na presença dele, você vai ver que é um cara de olhar voluntário, tem um coração correto com o Senhor. Só que mexe com a cabeça de muita gente que não concorda, porque a frequência é diferente, que só cuida da sua vida. Dá um tchauzinho para aquela turma ali, você é muito amado, irmão. Deus abençoe, obrigado. Tamo junto. Obrigado de verdade, de coração, obrigado. Bora!